Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Livro de Soros Saudade, de Florbela Espanca. Os decassílabos heróicos de uma das maiores poetisas contemporâneas portuguesas, nesse livro completamente apaixonado. Isso, boa leitura. Livro de Soros Saudade, de Florbela Espanca. 1923. Irmã, Soros Saudade. Ah, se eu pudesse tocar de aspiração a nossa vida, fazer do mundo a terra prometida, que ainda em sonho às vezes me aparece. Américo Durão. Il n'a pas se plaindre celui qui attend, un sentiment plus ardent et plus généreux. Il n'est pas se plaindre celui qui attend, le désir d'un peu plus de bonheur, d'un peu plus de beauté, d'un peu plus de justice. Maeterlinck, La sagesse est ta destinée. Soros Saudade, a Américo Durão. Irmã, Soros Saudade me chamaste, e na minha alma o nome iluminou-se como um vitral ao sol, como se fosse a luz do próprio sonho que sonhaste. Numa tarde de outono murmuraste, toda a mágoa do outono ele me trouxe, jamais me hão de chamar outro mais doce, com ele bem mais triste me tornaste. E baixinho, na alma de minha alma, como bênção de sol que afaga e acalma, nas horas más de febre e de ansiedade, como se fossem pétalas caindo, digo as palavras desse nome lindo, que tu me deste, Irmã Soros Saudade. O nosso livro, a arte. Livro do meu amor, do teu amor, livro do nosso amor, do nosso peito. Abre-lhe as folhas devagar, com jeito, como se fossem pétalas de flor. Olha que o outro já não sei compor, mais santamente triste, mais perfeito. Não esfolhes os lírios com o que é feito, que outros não tenho em meu jardim de dor. Livro de mais ninguém, só meu, só teu. Num sorriso tu dizes e digo eu, versos só nossos, mas que lindos sois. Ah, meu amor, mas quanta gente dirá, fechando o livro do Acimente, versos só nossos, só de nós os dois. O que tu és? És aquela que tudo te entristece, irrita e amargura, tudo humilha. Aquela a quem a mágoa chamou filha, a que aos homens e a Deus nada merece. Aquela que o sol claro entenebrece, a que nem sabe a estrada que ora trilha, que nenhum lindo amor de maravilha sequer deslumbra e ilumina e aquece. Mar morto sem marés nem ondas largas, a rastejar no chão como as mendigas, todo feito de lágrimas amargas. És ano que não teve primavera. Ah, não seres como as outras raparigas, ó princesa encantada da quimera. Fanatismo. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros, ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. A Alentejano, a Abuja. Deu agora meio-dia, o sol é quente beijando a urze triste dos solteiros. Nas ravinas do monte andam ceifeiros, na faina alegres desde o sol nascente. Cantam as raparigas meigamente, brilham os olhos negros feiticeiros, e há perfis delicados e trigueiros, entre as altas espigas de ouro ardente. A terra prende aos dedos sensuais a cabeleira loira dos trigais, sob a bênção docíssima dos céus.
há gritos arrastados de cantigas, e eu sou uma daquelas raparigas. E tu passas e dizes: salve-os, Deus. Que importa? Eu era desdenhosa e indiferente. Nunca sentira em mim o coração bater em violências de paixão como bate no peito a outra gente. Agora, olhas-me tu altivamente, sem sombra de desejo ou de emoção, enquanto a asa loira da ilusão dentro em mim se desdobra um sol nascente. Minha alma, a pedra, transformou-se em fonte. Como nascida em carinhoso monte, toda ela é riso, e a frescura e graça. Nela refresca a boca um só instante. Que importa? Se o cansado viandante bebe em todas as fontes, quando passa? Fumo. Longe de ti são ermos os caminhos. Longe de ti não há luar nem rosas. Longe de ti há noites silenciosas, há dias sem calor, beirais sem ninhos. Meus olhos são dois velhos pobrezinhos perdidos pelas noites invernosas. Abertos, sonham mãos cariciosas, tuas mãos doces plenas de carinhos. Os dias são outonos, choram, choram. Há crisântemos roxos que descoram, há murmúrios dolentes de segredos. Invoco o nosso sonho, estendo os braços, e ele é o meu amor pelos espaços, fumo leve que foge entre os meus dedos. O meu orgulho. Lembro-me que fui dantes. Quem me dera não me lembrar. Em tardes dolorosas, lembro-me que fui a primavera, que em muros velhos faz nascer as rosas. As minhas mãos, outrora carinhosas, pairavam como pombas. Quem soubera por que tudo passou e foi quimera, e porque os muros velhos não dão rosas. O que eu mais amo é que mais me esquece. E eu sonho, quem ouvida não merece, e já não fico tão abandonada. Sinto que valho mais pobrezinha, que também é orgulho ser sozinha, e também é nobreza não ter nada. Os versos que te fiz. Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhados em mármore de paros, cinzelados por mim para te oferecer. Tem dolências de veludos caros, são como sedas brancas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te endoidecer. Mas, meu amor, eu não te os digo ainda, que a boca da mulher é sempre linda, se dentro guarda um verso que não diz: amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo, amor, que eu te não dei, guardo os versos mais lindos que te fiz. Frieza. Os teus olhos são frios como as espadas e claro como os trágicos punhais. Têm brilhos cortantes de metais e fogores de lâminas geladas. Vejo neles imagens retratadas de abandonos cruéis e desleais, fantásticos desejos irreais e todo o oiro e o sol das madrugadas. Mas não te invejo, amor. Essa indiferença que viver neste mundo sem amar é pior que ser cego de nascença. Tu invejas a dor que vive em mim e quanta vez dirás a soluçar: ah, quem me dera, irmã, amar assim. Meu mal a meu irmão. Eu tenho lido em mim, sei-me de cor, eu sei o nome ao meu estranho mal. Eu sei que fui a renda de um vitral, que fui cipreste, caravela, dor. Fui tudo que no mundo há de maior, fui cisne e lírio, e águia e catedral. E fui talvez um verso de Nerval, ou um cínico riso de chanfor. Fui a heráldica flor de agrestes cardos, deram as minhas mãos aroma aos nardos, deu cor ao eloendro a minha boca. Ah, de Boadil fui lágrima na Espanha, e foi de lá que eu trouxe esta ânsia estranha, mágoa não sei de quê, saudade louca. A noite desce. Como pálpebras roxas que tombassem sobre uns olhos cansados, carinhosas, a noite desce. Ah, doces mãos piedosas que os meus olhos tristíssimos fechassem. Assim mãos de bondade me beijassem, assim me adormecessem,
caridosas em braçados de lírios, de mimosas, no crepúsculo que desce me enterrassem. A noite em sombra e fumo se desfaz, perfume de baunilha ou de lilás. A noite põe embriagada, louca, e a noite vai descendo sempre calma. Meu doce amor, tu beijas a minha alma, beijando nesta hora a minha boca. Caravelas. Cheguei a meio da vida, já cansada de tanto caminhar. Já me perdi. De um estranho país que nunca vi, sou neste mundo imenso a exilada. Tanto tenho aprendido e não sei nada. E as torres de marfim que construí, em trágica loucura as destruí, por minhas próprias mãos de malfadada. Se eu sempre fui assim este mar morto, mar sem marés, sem vagas e sem porto, onde velas de sonhos se rasgaram, caravelas doiradas a bailar. Ai, quem me dera as que eu deitei ao mar, as que eu lancei à vida e não voltaram. Inconstância. Procurei o amor que me mentiu. Pedi à vida mais do que ela dava. Eterna sonhadora edificava meu castelo de luz que me caiu. Tanto clarão nas trevas refugiu, e tanto beijo a boca me queimava. E era o sol que os longes deslumbrava, igual a tanto sol que me fugiu. Passei a vida a amar e a esquecer, um sol a apagar-se e outro a acender, nas brumas dos atalhos por onde ando. E este amor que assim me vai fugindo, é igual a outro amor que vai surgindo, que há de partir também, nem eu sei quando. O nosso mundo. Eu bebo a vida a longos tragos, como um divino vinho de Falerno, poisando em ti o meu amor eterno, como poisam as folhas sobre os lagos. Os meus sonhos agora são mais vagos, o teu olhar em mim hoje é mais terno, e a vida já não é o rubro inferno, todos fantasmas tristes e pressagos. A vida, meu amor, quer vivê-la, na mesma taça erguida em tuas mãos, bocas unidas, hemos de bebê-la. Que importa o mundo e as ilusões defuntas? Que importa o mundo e seus orgulhos vãos? O mundo, amor? As nossas bocas juntas. Prince Charmant, a Raul Proença. No lânguido esmaecer das amorosas tardes que morrem voluptuosamente, procurei-o no meio de toda a gente. Procurei-o em horas silenciosas das noites da minha alma tenebrosas. Boca sangrando beijos, flor que sente, olhos postos num sonho humildemente, mãos cheias de violetas e de rosas, e nunca o encontrei, Prince Charmant, como audaz cavalheiro em velhas lendas, virá talvez nas névoas da manhã. Ah! Toda a nossa vida anda a quimera, tecendo em frágeis dedos frágeis rendas. Nunca se encontra aquele que se espera. Anoitecer. A luz desmaia num fulgor da aurora. Diz-nos adeus religiosamente. E eu, que não creio em nada, sou mais crente do que em menina onde eu fui outrora. Não sei que em mim ri, o que em mim chora. Tenho bênçãos de amor para toda a gente. Como eu sou pequenina e tão dolente, no amargo infinito desta hora. Horas tristes que são meu rosário, ó minha cruz de tão pesado lenho, meu áspero e intermino calvário. A esta hora tudo em mim revive. Saudades de saudades que não tenho. Sonhos que são os sonhos dos que eu tive. Esfinge. Sou filha da charneca erma e selvagem, os dias tais por entre os rosmaninhos, abrindo os olhos doiro pelos caminhos desta minha alma ardente são a imagem. Embala em mim um sonho vão, miragem, que tu e eu em beijos e carinhos, eu a charneca e tu o sol, sozinhos, fôssemos um pedaço de paisagem. E à noite, à hora doce da ansiedade, ouviria da boca do luar o de profundes triste da saudade. E à tua espera enquanto o mundo dorme, ficaria olhos quietos a cismar, esfinge, olhando a planície enorme. Tarde demais.
Quando chegaste enfim para te ver, abriu-se a noite em mágico luar, e para o som de teus passos conhecer, pôs-se o silêncio em volta a escutar. Chegaste enfim, milagre de endoidar, viu-se nessa hora o que não pode ser, em plena noite a noite iluminar, e as pedras do caminho florescer. Beijando a areia doiro dos desertos, procura-te em vão, braços abertos, pés nus, olhos a rir, a boca em flor. E há 100 anos que eu fui nova e linda, e a minha boca morta grita ainda: por que chegaste tarde, ó meu amor? Noturno. Amor, anda o luar todo bondade beijando a terra a desfazer-se em luz. Amor, são os pés brancos de Jesus que andam pisando as ruas da cidade. E eu ponho-me a pensar, quanta saudade das ilusões e risos que em ti pus. Traçaste em mim os braços de uma cruz, neles pregaste a minha mocidade. Minha alma, que eu te dei, cheia de mágoas, e nesta noite a nenúfar de um lago, estendendo as asas brancas sobre as águas, pôs as mãos nos meus olhos com carinho, fecha-os num beijo dolorido e vago, e deixa-me chorar devagarinho. Cinzento. Poeiras de crepúsculos cinzentos, lindas rendas velhinhas em pedaços, prendem-se aos meus cabelos, aos meus braços, como brancos fantasmas sonolentos. Monges soturnos deslizando lentos, devagarinho, em misteriosos passos, perde-se a luz em lânguidos cansaços, ergue-se a minha cruz dos desalentos. Poeiras de crepúsculos tristonhos lembram-me o fumo leve dos meus sonhos, a névoa das saudades que deixaste. Hora em que o teu olhar me deslumbrou, hora em que a tua boca me beijou, hora em que fumo e névoa te tornaste. Maria das Quimeras. Maria das Quimeras me chamou alguém, pelos castelos que eu ergui, pelas flores de ouro e azul que a sol teci, numa tela de sonho que estalou. Maria das Quimeras me ficou, com elas na minha alma adormeci. Mas quando despertei, nenhuma vi, que da minha alma alguém tudo levou. Maria das Quimeras, que fim deste às flores do ouro e azul que a sol bordaste, aos sonhos tresloucados que fizeste? Pelo mundo, na vida, o que é que esperas? Onde estão os beijos que sonhaste, Maria das Quimeras, sem quimeras? Saudades. Saudades. Sim, talvez. E por que não? Se o sonho foi tão alto e forte, que pensar a vê-lo até a morte, deslumbrar-me de luz o coração. Esquecer. Pra quê? Ah, como é vão. Que tudo isso, amor, nos não importe. Se ele deixou beleza que conforte, deve-nos ser sagrado, como o pão. Quantas vezes, amor, já te esqueci, para mais doidamente me lembrar, mais decididamente me lembrar de ti. E quem dera que fosse sempre assim, quanto menos quisesse recordar, mais saudade andasse presa a mim. O que alguém disse? Refugia-te na arte, diz-me alguém. Eleva-te num voo espiritual, esquece o teu amor, ri do teu mal, olhando-te a ti própria com desdém. Só é grande e perfeito o que nos vem do que em nós é divino e imortal. Cega de luz e tonta de ideal, busca em ti a verdade e em mais ninguém. No poente doirado como a chama, estas palavras morrem, e naquele que é triste como eu, fico a pensar. O poente tem alma, sente e ama. E porque o sol é cor de olhos dele, eu fico olhando o sol, a soluçar. Ruínas. Se é sempre outono o rir das primaveras, castelos um a um deixa-os cair, que a vida é um constante derruir, de palácios do reino das quimeras. E deixa sobre as ruínas crescer eras, deixa-as beijar as pedras e florir, que a vida é um contínuo destruir de palácios do reino das quimeras. Deixa tombar meus rútilos castelos, tenho ainda mais sonhos para erguê-los, mais alto do que as águias pelo ar. Sonhos que tombam, derrocada louca, são como os beijos de uma linda boca, sonhos
deixa-os tombar, deixa-os tombar. Crepúsculo. Teus olhos, borboletas de ouro, ardentes, batendo as asas leves, irisadas, poisam nos meus, suaves e cansadas, como em 2 lírios roxos e dolentes. E os lírios fecham, meu amor, não sentes? Minha boca tem rosas desmaiadas, e as minhas pobres mãos são maceradas como vagas saudades de doentes. O silêncio abre as mãos, entorna rosas, andam no ar carícias vaporosas como pálidas sedas arrastando. E a tua boca rubra ao pé da minha, é na suavidade da tardinha um coração ardente palpitando. Ódio? A Aurora Aboim. Ódio por ele? Não. Se o amei tanto, se tanto bem lhe quis no meu passado, se o encontrei depois de o ter sonhado, se à vida assim roubei todo o encanto, que importa se mentiu? E se hoje o pranto turva o meu triste olhar marmorizado, olhar de monja, trágico, gelado, como um soturno e enorme campo santo, nunca mais o amar já é bastante. Quero senti-lo doutra, bem distante, como se fora meu, calma e serena. Ódio seria em mim saudade infinda. Mágoa de o ter perdido, amor ainda. Ódio por ele? Não, não vale a pena. Renúncia. A minha mocidade há muito pus no tranquilo convento da tristeza. Lá passa dias, noites, sempre presa, olhos fechados, magras mãos em cruz. Lá fora à noite Satanás seduz. Desdobra-se em requintes de beleza, e como um beijo ardente a natureza, a minha cela é como um rio de luz. Fecha os teus olhos bem, não vejas nada, empalidece mais, e resignada prende os teus braços a uma cruz maior. Gela ainda a mortalha que te encerra, enche a boca de cinzas e de terra. Ó, minha mocidade, toda em flor. A vida. É vão o amor, o ódio ou o desdém. Inútil o desejo e o sentimento. Lançar um grande amor aos pés de alguém, o mesmo é que lançar flores ao vento. Todos somos um mundo, Pedro Sem. Uma alegria é feita de um tormento, um riso é sempre o eco de um lamento. Sabe-se lá um beijo de onde vem. A mais nobre ilusão morre e desfaz-se, uma saudade morta em nós renasce, que no mesmo momento já é perdida. Amar-te a vida inteira eu não podia. A gente esquece sempre o bem de um dia. Que queres, ó meu amor, se é isto a vida? Horas rubras. Horas profundas, lentas e caladas, feitas de beijos rubros e ardentes, de noites de volúpia, noites quentes, onde há risos de virgens desmaiadas. Ouço olaias em flor as gargalhadas, tombam astros em fogo, astros dementes, e do luar os beijos languescentes são pedaços de prata pelas estradas. Os meus lábios são brancos como lagos, os meus braços são leves como afagos, vestiu-os o luar de sedas puras. Sou chama e neve e branca e misteriosa, e sou, talvez, na noite voluptuosa, ó meu poeta, o beijo que procuras. Suavidade. Pois a tua cabeça dolorida, tão cheia de quimeras, de ideal, sobre o regaço brando e maternal da tua doce irmã compadecida. Hás de contar-me nessa voz tão querida tua dor infantil e irreal, e eu, para te consolar, direi o mal que a minha alma profunda fez a vida. E hás de adormecer nos meus joelhos, e os meus dedos enrugados velhos hão de fazer-se leves e suaves. Hão de poisar-se no fervor de crente, rosas brancas tombando docemente sobre o teu rosto, como penas d'aves. Princesa Desalento. Minha alma é a princesa Desalento, como um poeta lhe chamou um dia. É revoltada, trágica, sombria, como galopes infernais de vento.
É frágil como o sonho de um momento, soturna como preces de agonia, vive no riso de uma boca fria. Minha alma é a princesa desalento. Altas horas da noite ela vagueia e ao luar suavíssimo que anseia, põe-se a falar de tanta coisa morta. O luar ouve a minha alma ajoelhado e vai traçar fantástico e gelado a sombra de uma cruz à tua porta. Sombra. De olheiras roxas, roxas quase pretas, de olhos límpidos, doces, languescentes, lagos em calma, pálidos, dormentes, onde se debruçassem violetas, de mãos esguias, finas hastes quietas, que o vento não baloiça em noites quentes, nocturno de Chopin, risos dolentes, versos tristes em sonhos de poetas. Beijo doce de aromas perturbantes, rosal bendito que dá rosas dantes. Esta era eu, e eu era idolatrada. Ah, cinzas mortas. Ah, luz que se apaga. Vou sendo em ti agora a sombra vaga de alguém que dobra a curva de uma estrada. Hora que passa. Vejo-me triste, abandonada e só, bem como um cão sem dono e que o procura mais pobre e desprezado do que Jó, a caminhar na via da amargura. Judeu errante que a ninguém faz dó, minha alma triste, dolorida e escura, minha alma sem amor é cinza, é pó, vaga roubada ao mar da desventura. Que tragédia tão funda no meu peito, quanta ilusão morrendo que esvoaça, quanto sonho ao nascer e já desfeito. Deus, como é triste a hora quando morre, o instante que foge, voa e passa, fiozinho d'água triste, a vida corre. Da minha janela. Mar alto, ondas quebradas e vencidas num soluçar aflito, murmurado. Voou de gaivotas, leve e imaculado, como neves nos píncaros nascidas. Sol, ave a tombar, asas já feridas, batendo ainda num afar pausado, ó meu doce poente torturado, rezo-te em mim, chorando, mãos erguidas. Meu verso de Samaim cheio de graça, ainda não és clarão, já és luar, como um branco lilás que se desfaça. Amor, teu coração traga-o no peito, pulsa dentro de mim como este mar, num beijo eterno, assim, nunca desfeito. Sol poente. Tardinha, Ave Maria, Mãe de Deus, e reza a voz dos sinos e das noras. O sol que morre tem clarões da auroras, a águia que bate as asas pelo céu. Horas que têm a cor dos olhos teus, horas evocadoras de outras horas, lembranças de fantásticos outroras, de sonhos que não tenho e que eram meus. Horas em que as saudades pelas estradas inclinam as cabeças martirizadas e ficam pensativas, meditando. Morrem verbenas silenciosamente, e o rubro sol da tua boca ardente vai-me a pálida boca desfolhando. Exaltação. Viver, beber o vento e o sol, erguer ao céu os corações a palpitar. Deus fez os nossos braços para prender, e a boca fez-se sangue para beijar. A chama sempre rubra ao alto a arder, asas sempre perdidas a pairar, mais alto até estrelas desprender, a glória, a fama, orgulho de criar. Da vida tenho mel e tenho os travos, do lago dos meus olhos de violetas, nos meus beijos estáticos, pagãos. Trago na boca o coração dos cravos, boêmios, vagabundos e poetas. Como eu sou vossa irmã, ó meus irmãos. E esse foi Livro de Sodor Saudade, de Florbela Espanca. Um livro cheio de paixão e de amor. Dá pra... Onde se confirma a importância do beijo na obra da Florbela. Tem muito disso, mas eu acho que diminuir um pouco, né? Falar que é só sobre isso também. Porque, sei lá, pra mim tem outros temas que ela trata ali como... Tipo,
tem saudosismo, né? Tem passagem do tempo. Isso tá meio que sempre, né, atrelado ali ao amor, mas, sei lá, tem uma certa profundidade também, que vai além disso, né? Eu acho que não é só isso. Ah, claro. O próprio amor transita por todas as questões da vida, né? Mas ela nasceu... Foram versos que ela começou a escrever em abril de 1920. 2020. Abril de 1920, motivado por sua paixão por Antônio Guimarães. E nasceu com o nome Claustro das Quimeras. Claustro das Quimeras, né? Porque ela queria muito, ela estava apaixonada por ele, mas ela ainda era casada com seu primeiro marido, que é o Alberto de Jesus Silva Moutinho. Este homem era colega de liceu dela, então eles casaram muito jovem e ela foi casada com ele de 1913 a 1921. Então, como ela nasceu em 1894, ela tinha ali 19 anos quando ela se casou com ele. Né? Então foi o relacionamento mais longevo. A gente já fez um corte no nosso YouTube do Leitura, falando que a Flor Bela é a escritora portuguesa, uma mulher nascida no século XIX que se casou 3 vezes, né? E de fato, o Alberto Moutinho foi seu primeiro marido, amigo de colégio e tudo. O segundo marido, então, veio a ser o Antônio Guimarães, que você tá dando risada, porque... Você falou uma escritora, daí eu lembrei que a gente sempre fala, né, que é uma escritora... feminina. Ai, Lucas. Você cortou minha linha de raciocínio pra fazer uma piadinha engraçadinha. Não, o Antônio Guimarães, então, inspira esses versos. Então, são versos de amor, claro, perpassando por todos esses temas, como você citou, né? A quimera fala várias vezes, né? Fala. E quimera é uma utopia, desejo, né? É um desejo, é algo que você quer, que você sonha. É o que às vezes não é possível ser alcançado. Isso. E além de ser aquela besta mítica, né? Também acho que tem cabeça de leão, corpo de cabra. Que tá naquele conto do Baudelaire. E não sei o que de cobra. Que a gente já tratou isso aqui no podcast. Daí, sei lá, se às vezes pode ter alguma relação também, mas fica aí só a informação. Não, eu acho que no caso dela não tem a ver com a besta, mas foi bom lembrar porque tá no conto do Baudelaire que a gente trouxe aqui. A gente trouxe 2 contos dele. É outra quimera aqui. E então ela foi casada com Antônio Guimarães de 1921 a 1925. No meio desse relacionamento sai o livro. Sai em janeiro de 1923. Só que o casamento com ele, apesar de ter nascido nessa profusão de paixão e de amor com esses lindos versos, foi também aquele casamento onde alguns biógrafos falam que tinham violência, quem sabe ela tivesse até apanhado dele, sabe? Então tem os 2 lados, né? Tanto é que em 1925 ela se casa com o Mário Lage, que é o terceiro e último marido, fica com ela até 1930, até o momento da sua morte, e é ele que descobre alguns escritos depois, o diário que a gente já citou aqui, né, do último ano de vida dela, que ela morre no dia do aniversário, dia 8 de dezembro, ela então morre, não, ela provoca sua morte, né, ela toma barbitúricos e tal. E só que naquele ano todo, de janeiro a dezembro, ela escreve um diário, a gente já comentou isso aqui por ocasião do Dominó Preto, né, quando a gente fez esse conto tão legal dela. É um conto dela, né? Ela é bem mais conhecida pelas poesias, mas a gente já trouxe alguns contos bem legais dela. Eu gosto mais dos contos, inclusive, do que as poesias, pessoalmente falando, né? A gente já trouxe... Você como ser humano prefere histórias em prosa ao invés de versos, né? Então teve a Morta e teve esse do Dominó Preto. Mas teve o Inventor também, que foi um conto interessante. O Inventor também. Mas aqui até tem algumas poesias que termina e daí a gente já faz a próxima, né? Mas parece que peraí, deixa eu absorver o que ela falou, né? Porque tem coisa são versos... muito profundo, né? Isso, é de um perfeccionismo caprichoso, assim. Ela realmente lapidou muito esses versos, dá pra perceber. E a gente trabalha o livro inteiro, né? São 36 sonetos, sempre sonetos, então 2 quartetos e 2 tercetos, falando agora da estrutura, né? Todos eles, então esse é o soneto latino, todos eles são, em grande maioria, decassílabos heróicos, que é o que Camões faz em Os Lusíadas, né? A gente tem a tônica na 6ª e na 10ª
na 6ª ou na 10ª sílaba tônica do verso, né? Então ele é realmente muito bonito. E a Flor Bela ainda faz mais uma coisa. Quando ela escreve, ela no terceiro verso do primeiro terceto, ela dá uma jogada assim, como se o leitor fosse terminar de completar o verso, sabe? Ela usa de uma artimanha assim para colocar o leitor junto no verso, né? Na estrofe como um todo e no soneto como um todo. Então isso é muito interessante. Dá para perceber que ela lapidou muito. E parece que não terminou a frase ali, né? E na verdade terminou. E até aqui eu tô com ele aberto aqui, tô fazendo uma referência visual para podcast, né? Mas enfim, só para eu explicar que você falou de todos os sonetos, né? Que tá assim bem dentro da métrica. Se você olhar aqui o arquivo aberto, eu faço uma marcação toda vez que começa uma poesia para eu editar, assim, para eu saber quando que começa e termina cada poesia. E aqui na visualização dá de ver bem certinho, dividido exatamente iguais, assim, então isso é legal você enxergar também São exatamente nas do mesmo sonoras. Tamanho. Do mesmo tamanho, assim, cada partezinha. Então, esse livro que nasceu como Claustro das Quimeras, depois começa a aparecer porque ela fazia muito manuscrito, né? E lapidava, e é sempre à mão. Depois começa a aparecer SS de abreviação. Dando uma Fernando Pessoada ali, escrevendo. Que é Soror Saudade, né? SS, Soror Saudade. Então depois ela muda o nome para Soror Saudade e é publicado, e com algumas alterações, e os biógrafos dizem que quem colaborou nessas alterações finais foi o seu editor, um amigo, né? Um dramaturgo que se chama Francisco Lage. Que tem o mesmo sobrenome do terceiro marido, que veio depois, Mário Lage. Se são parentes ou não, eu não sei. Mas é interessante que esse livro deve ser um sobrenome comum, né? Abre Portugal. Com um epíteto, né? Então, ela pediu pro mestre unânime da vida dela, que é o Américo Durão, fazer um epíteto pro livro, né? Que ele era um poeta e escritor português também. Então, você vai ver que tem um bloquinho, uma estrofe no começo, né, que é como se fosse uma expressão que resume o livro, né, o sentimento do livro, a sensação do livro, né? Então Américo Durão foi essa pessoa importante para ela e o nome dele aparece ali nesse epíteto no começo. O que me impressiona é que alguns versos, além dessa transição de amor, né, que a gente estava falando, é que tem pelo menos uns 2 momentos que eu gravei onde a gente percebe que ela não se achava mais jovem, né? Sim. E a Flor Bela morreu com 36 anos. Ela fala, tem um até desses bem profundos ali que Tarde Demais é o nome, né? Esse pra mim é o mais intenso, digamos, tipo, o que conseguiu mais traduzir, né? A emoção desse sentimento. Então pra mim que foi o mais profundo de todos aqui. E assim, esse livro, pra mim, ele deixa bem claro, assim, o quanto o beijo e a boca detêm importância, assim, no desenvolvimento da poesia da Flor Bela. Termina com isso também. Porque a gente tem beijo e a citação, a boca, inclusive, tem uma hora que ela fala, a boca fez-se sangue pra beijar, né? E ela também fala, amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo que eu não te dei, né, que eu nunca te dei, está os meus melhores versos, né? Isso ainda no começo da relação. E tem poemas considerados eróticos aqui, né? Até você, despercebidamente você pode achar que não, né? Mas pra época era considerado, né? Então... E você sabe que o erotismo da obra florbeliana, ela é uma das coisas que os teóricos dirigem o olhar. Só que o que ela faz, ela dá uma invertida na posição cultural de vassalagem amorosa, assim, digamos assim, porque ela é meio que um mito social, falando do início do século XX, né? A mulher é objeto do serviço amoroso e o homem é quem ela deve servir e tudo mais. Ela inverte, ela coloca o homem como objeto do serviço amoroso, tipo, porque ela é uma feminista, né? A gente tem que lembrar isso. É a primeira feminista, né, de Portugal, né, que a gente tem história, assim, que realmente, enfim, entra pra história com esse legado, né? Sim.
Então, realmente, essa questão do erotismo, ela aparece aqui e ali, e muito ligada à boca e o beijo. A gente pode ver que alguns poemas em especial, eu senti que ela cria uma protagonista para esse livro todo, assim, o livro de Soror Saudade. E tem alguns momentos que aparecem um possível nome. Claro que é um eu lírico dela, né? Ela que está apaixonada, a autora, mas é uma protagonista que está falando e fazendo esses versos. Tem um momento que ela fala, me chamaram de Maria das Quimeras. Sim. Né? E isso tem um tom biográfico por trás, né? Maria das Quimeras. A gente chama de... Eu, quando era pequena, me chamavam de Maria Melancia, porque tinha uma época que eu comia muita melancia. Maria colocado Maria, com prefixo ali de Maria Gasolina. Exatamente. Então, Maria das Quimeras, porque ela tinha todo esse desejo, essa utopia guardada, né? Então, Maria das Quimeras, nesse tom biográfico. Nossa, não pode usar o sotaque português. Tem também a Princesa Desalento. É porque eu puxei a orelha dele antes, na abertura, que ele usou o sotaque português. Não é uma zoação, é uma imitação, né? E uma homenagem também. Diga aí, leitores de ouvido portugueses, se vocês ficam ofendidos. Quando a gente faz o sotaque português. Não, e é interessante... Se ficarem ofendidos, a gente para. É interessante você trazer aqui pra mesa aquilo que a gente falou dos sotaques no Brasil, que você pesquisou essa semana. Nossa, a porta, é tudo com R puxado, né? E o leite quente. O nosso aqui do Sul, mas... Do Sul. Sim, a gente tava falando dos S's, né? Chiados pelo Brasil, né? Que se você pegar as regiões do Brasil que tem esse S chiado, né? E essa diferença no R e tal, são sempre na costa, né? Sempre no litoral, que era de onde vinham os navios portugueses. Então, europeus de modo geral, né? Europeus de modo geral. E era o S puxado veio como uma forma da nobreza imitar, né, os portugueses, os europeus, e tentar forçar um pouco esse sotaque. E daí a gente sabe que sempre que tem uma pessoa de poder, né, faz alguma coisa, todo mundo de repente parece fazendo a mesma coisa, né, e quer fazer igual pra se colocar naquela classe social também. E no Brasil foi isso que aconteceu, né, de uma forma assim bem resumida, tanto que em Florianópolis, né, a gente tem esse S puxado, tem daí no Rio de Janeiro, Salvador. Então, só para deixar aí este parênteses bem interessante. Curiosidade cultural. Que como um detalhe assim se tornou parte da língua, né? E falada em diferentes locais do Brasil. Os linguistas têm muito trabalho. Sim. Mas realmente completamente apaixonado deste livro. E é bom falar que é o segundo livro que a Flor Bela publicou em vida, né? Em vida. O livro de Soror Saudade. Antes ela tinha feito o livro de Mágoas. E tão logo ela terminou de fazer o livro de Mágoas, ela iniciou a escritura do livro de Soror Saudade. Mas ela também estava escrevendo um livro de contos, o Dominó Preto, que a gente já fez o conto homônimo aqui. E quando o irmão dela morre do acidente de avião, o Apelles Espanca, a gente já contou essa historinha algumas vezes, ela perde a vontade, né? Ela larga a mão desse escrito em prosa, deixa para lá o livro, e ele é publicado quando já está em domínio público, de fato, assim, porque em Portugal eles seguem 50 anos, né, para a obra entrar em domínio público. Inclusive essa história do irmão dela, quem quiser assim, descobrir um conto que faz relação, né, com a morte do irmão dela, o Inventor, que a gente já trouxe aqui, meio que faz essa homenagem, né, um conto bem, bem legal. Sim, eu reouvi essa semana, quando a gente estava, antes de produzir aqui o Soror, eu reouvi Charneca em Flor, e quero lembrar que o livro tá inteiro também. Charneca em Flor aqui também, Flor, né? Tá inteiro aqui no podcast também. Sim. E é muito bonito também, todos os versos dela, faz a gente pensar muito. Sim, é muito... Poemas muito profundos. E os contos até... Um dos motivos de eu gostar dos contos também é que eles têm meio que um tom sobrenatural sempre, assim. Tem um tomzinho, assim, que não tem nos poemas, né? Então é legal você ver a autora explorando outras coisas em diferentes formatos, né? No conto ela explora outros tipos de assuntos, né? E eu tenho a impressão que nos versos aparece mais o sentimento mesmo, até dela em relação à vida, porque
dos 3 casamentos, nos 3 ela teve abortos, ela não conseguiu ter filhos, né? Então isso também vai amargurando um pouquinho essa visão e vai enaltecendo esse sonho, essa utopia, né? Tipo, vai aumentando essa quimera na balança e também essa tristeza que vai acumulando ao longo da vida, né? É, muito interessante o nome do livro ter mudado, porque Soror Saudade, né? De repente ela quis pôr um spin mais positivo, né? A saudade às vezes não é vista com esse tom tão negativo, né? Apesar de ser uma coisa também que dói, né? Uhum. E que não tem em algumas línguas. Quimera. A tradução. Quimera, digamos que é algo mais negativo do que positivo, né? Uhum. E ela escreveu esse livro muito em trânsito. Ela estava entre Évora, Vila Viçosa, Lisboa. Tipo, durante esses 3 anos aí de escritura e edição, ela ia viver no Porto, mas daí ia para Lisboa. Então, tipo, ela estava realmente em viagem, né? E sempre escrevendo. E por causa desse segundo casamento que viria a acontecer, e de fato aconteceu. E eu acho que a mudança do nome tem a ver até com isso, porque nasce como uma quimera, um desejo. Ela não era casada com ele, ela estava apaixonada. Aí quando ela se casa, né, ela tá no meio do relacionamento e o livro sai, já ganha mais um tom de saudade também, além do erotismo, do beijo, né, da boca, que é tão importante. Então toda essa lapidação do verso acho que tem a ver com a própria... entrecruzado com a vida da poetisa. Verdade. Então fica aí a dica para você usar essa palavra mais no dia a dia aí, quimera. Eu não sei se em Portugal é usado bastante, mas aqui no Brasil a gente não usa, né, quimera para descrever algo, uma como utopia. Não, tem na música de Sandy Júnior, não lembra? não lembro. Vai querer que eu cante aqui? Na minha adolescência eu cantava muito. Não, mas o que diz a música? As 4 estações. Não lembra? Fala de primavera, verão, outono. Por falar em estações, eu achei marcante também o outono nesses poemas. O outono que é aquele momento de transição da vida mesmo, né? Eu acho que ela estava sentindo isso. Ela fala, os dias são outonos, choram. Renovação. Depois ela cita brevemente a primavera, mas o outono é umas 2 ou 3 vezes. Sim, o outono é uma estação que a gente não dá muita atenção, né? Mas ela... A música fala, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Lembrou? Sim, mas eu achei que você estava falando de quimera, né? Não tem quimera nessa Claro música. que tem. Tem também? Nossa, com a poesia de Sandy Júnior. A primavera, calmaria, tranquilidade, uma quimera. Nossa, olha que poesia. Queria sempre essa alegria. Chega, gente. Na minha adolescência, a Sandy era adolescente também, gente. Então a gente cresceu juntas. Então o outono, né, é o símbolo de renovação mesmo. Eu acho que de transformação, porque renova mesmo na primavera, que é quando brota tudo de novo. Verdade. Né? Boa. Isso aí. O outono é o símbolo da enclausuração, porque as plantas decíduas, elas entram para dentro de si, perdem as folhas, protegem sua energia para passar pelo inverno, que é a fase difícil, e depois brotar na primavera. Pode ser também. Mas uma quimera que eu tenho aqui, que pode ser possível de ser alcançada, é dobrar os nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Então, para fazer o gancho com a palavra, meio forçado, né? Mas tudo bem. Se você pode ser um dos nossos apoiadores, né? E fazer isso tornar-se realidade. E para ser um dos nossos apoiadores, tem 2 formas. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido, e a outra pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Inclusive, um abraço aí para os nossos apoiadores portugueses, né? Então, se você quer ser um dos nossos apoiadores, você vai ganhar 2 recompensas aqui do podcast. Uma delas, você entra nos nossos créditos finais, e a outra você recebe os estudos aprofundados de todas as obras que a gente traz aqui. Toda semana você recebe no seu e-mail, né? Então, a gente tem essas 2 recompensas para todo mundo que apoiar, independente do valor, né? E claro que também você tem esse contato mais estreito com a gente tem muitos apoiadores que a gente mantém contato, conversa, troca ideia, então vira meio que um clube de leitura, assim, aqui do podcast. Você falou da chave Pix?
Sim, falei. Vou falar de novo. Chavepix é leituradeouvido@gmail.com. É porque a gente tá em fase do ano de renovar uns Pix anuais. Até eu fiz contato essa semana com alguns apoiadores que passam uma vez por ano, né? Ah, sim. E é bem interessante que daí a gente dissolve, né, ao longo do ano. Essa é uma forma de fazer pela chave Pix, porque lá no apoia.se/leitura de ouvido você determina quanto que vai ser por mês, né? Do faz seu uma apoio. vez e esquece. Isso, e daí quem faz por Pix, às vezes faz Pix todo mês, ou a pessoa prefere passar anual. Daí, eu quero fazer um apoio de R$20 por mês, ou R$30 por mês. Tem também aquele que programa o Daí Pix. passo, também dá de programar. Daí passo o equivalente a um ano desse apoio que você quer dar por mês. Então é isso E aí. tem apoiador novo. Quero ver se você sim. fala bonitinho o nome dele. É o Ancle. Será que é assim que se fala? Eu acho que é. Então, Ancle Hamassi. Ancle Hamassi Queiroz Lima. Nossa, que nome diferente. Bonito, né? Será que ele é brasileiro? Mas Ele mora em Santa Catarina, pelo que eu vi. Só que não... com certeza é estrangeiro esse nome. Então, Ancle, se a gente tá falando seu nome errado, fala pra gente como é que é. Manda um e-mail que a gente corrige aqui. Mas um abraço, obrigado aí pelo seu apoio. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Ramassis Queiroz Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Matheus Simon Brum, Mônica Tocarne, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Rogério Teixeira de Moura, Harmana Frais Yachitsky, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Manda um abraço pro Bruno Guedes, especial, e o Grupo Danco, que eles fizeram um Pix anual praticamente. De uns grande 3, apoio. de alguns meses, né? Eu acho legal ler os apoiadores do Leitura de Ouvido, que parece que todo mundo tem nome de escritor, assim, né? Nossa, é tudo lindo esses São nomes. E aqui, nomes fortes. do jeito que a gente fala também, né? Eu quero ler o e-mail da Elaine Vieira Ferreira. Ela acabou de mandar o Pix esta tarde e mandou um e-mail. Eu achei muito carinhoso. Envio minha pequena contribuição para o melhor podcast de literatura que conheço. Vocês me fazem muito feliz. Beijos. Obrigado aí, Elaine. Então Elaine é incrível. Fica a dica também para você nos apoiar. Chavepix, leituradeouvido@gmail.com ou por apoia.se/leitura de ouvido. Agora, eu fico embasbacada com as composições poéticas da Flor Bela Espanca. Sempre. É sempre um prazer trazê-la aqui. Se eu localizar esses diários, que a gente já citou algumas vezes, apesar que eu acho que vai ser meio triste, né? O ano da morte, ela tava né, bem deprimida, em luto, né? Enlutada pelo seu irmão. Mas sempre... Tem duas coisas, assim, tristes que eu penso em trazer pro podcast em algum momento. Que é o De Profundis, aquela carta que o Oscar Wilde escreve pro moço que ele amava, né, quando ele tá enclausurado, né? Ele tá preso por causa daquelas acusações. E esses diários da Flor Bela. Eu acho que seria uma experiência bem interessante e assim, muito intimista. A gente vai entrar na intimidade dos escritores, mas são textos que estão aí, né? Estão aí em domínio público. Eu tenho o De Profundo, já tenho aqui salvo, mas nunca parei pra pensar na produção dele. Quem sabe um dia. Vamos ver, quem sabe. Mas com certeza ela vai... A Flor Bela Espanca vai voltar aqui no podcast, seja pelos diários, seja por outra obra dela. E até teve uma pessoa que chegou no podcast essa semana por um conto da Flor Bela, você estava me mostrando, Dominó né? Preto, né? Ela fez um comentário lá e, por coincidência, né? Hoje a gente tá lançando também outra obra da Flor Bela. Que legal. Isso aí, a gente vê Na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.